52. Ickley Player of the Academy capítulo 135, Mari, uma garota do campo tão normal. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Por favor, aproveite o banquete, mocinha. É isso que preparamos com todo o coração. Uma característica dos Dunaref, ou melhor, a característica das pessoas que viviam no sul, era que eles tendiam a comer muito. Devido à natureza de ter inúmeras pessoas envolvidas na indústria primária, como agricultura, mineração e criação de animais que exigiam trabalho manual, todas as famílias tendiam a comer muito e isso se tornou um hábito cultural do sul. Essa foi uma das razões pelas quais as batatas, produtos fáceis de colher e que saciam, se tornaram um alimento básico, e porque o sangue animal também era usado como ingrediente em pratos. Mesmo assim, considerando que os Dunaref eram como o império inteiro do sul, era óbvio que eles tinham que preparar um grande banquete para a filha mais velha daquela família. Uau! Muito obrigada pela comida. Mari também comia muito e começou a comer ainda mais depois de se tornar vampira. Uau! Isso foi incrível. Os chefes da filial de Mercarva são excelentes. Claro. Tudo graças a Sua Alteza, o Duque, que nos forneceu os melhores ingredientes e a melhor equipe. Ela colocou os talheres na mesa após a refeição, enquanto os criados rapidamente se aproximavam e os retiravam, antes de servirem um jogo de chá e uma sobremesa. Esse era o tratamento normal que ela recebia, não importava onde fosse no continente. Como estão as vendas de abertura? Vocês todos se esforçaram bastante, então espero que tenhamos conseguido bons resultados. Ainda estamos no vermelho devido a todos os preparativos que fizemos para o evento de abertura, mas é certo que conseguiremos começar a lucrar em 3 meses, assim que começarmos a formar cadeias de suprimentos dentro da cidade e a mudar os itens que enviamos para a academia. Afinal, até agora, temos enviado os itens para a academia com prejuízo. Como Maria frequentava a academia, a família do Naref vinha fornecendo ingredientes a preços muito baixos para comemorar. Embora Maria tivesse dito a Corin que não sofreriam prejuízos, enviar carne fresca e um rebanho de gado vivo exigiria muito dinheiro. Isso porque o Duque, amante de filhas, estava disposto a enviar os ingredientes com prejuízo para alimentar Maria com os melhores pratos disponíveis durante seu tempo na academia. Mas agora que os Dunaref tinham criado uma loja oficial em Mercarva e estavam formando novas cadeias de suprimentos, também se tornou tarefa de Maria Dunaref escolher os locais para fornecimento, bem como os preços, incluindo a academia. Emitiu. Acho que não devemos nos preocupar em aumentar o preço dos suprimentos que enviamos para a academia. De qualquer forma, não é um prejuízo tão grande. Embora eles estivessem perdendo cerca de 1.700 moedas de ouro por ano, isso era menos do que a mesada de um mês de dogo. Então ela decidiu pensar nisso como se estivesse convidando os juniores da academia para uma refeição. Em relação ao que você disse, jovem senhora, Sua Alteza ficou furioso quando viu o relatório. Tio. Você quer dizer a Torre dos Magos, certo? Como ousam sequer pensar em sequestrar a Nossa Senhorita como cobaia? Isso é inaceitável. Mas eles não fizeram isso de fato. Só de pensar nisso já é um crime grave. Eles já tinham um testemunho. Estava muito claro que eles eram culpados. Por favor, espere um pouco antes de agir. Preciso discutir o plano com Corin antes. Entendo. Mas e os magos de antes? Você tem alguma ordem? Irei até eles em breve. Então, por favor, façam o que vocês têm feito. Depois de terminar a discussão sobre a Torre dos Magos, Mari passou para um tópico que era ainda mais importante, pelo menos para ela. Mais importante, o que está acontecendo com a conta bancária que criamos em nome de Corin? Temos depositado regularmente moedas de ouro e direitos de terra na conta que abrimos para o jovem mestre Corin nos últimos 8 meses. Será possível sacar 80.000 moedas de ouro de qualquer lugar do mundo através do depósito de moedas de ouro da Nova Fé. Não é muito, mas deve servir para o fundo de emergência do Corin. Ei, espero que ele goste. Ele ficará muito feliz em saber disso, mocinha. Realmente. Claro. Espero que ele não fique muito surpreso. Mesmo que seja, ainda precisamos fazer isso. Afinal, ele é o benfeitor da nossa grande família do Naref. Se você tem razão. Isso é só uma retribuição pelo que ele fez por nós. Mas agora que penso assim, parece pouco, né? Com certeza. O gerente da loja Mercarva, Barão Bolton, sabia exatamente o que Mari sentia por Corin.
Embora o Duque Mard tivesse ordenado que ele separasse os dois, quão impossível seria separar dois jovens adolescentes apaixonados? Além disso, considerando que o Duque se aposentaria em breve, Maria era a futura duquesa que assumiria o poder. Para a glória de seus filhos e netos, a pessoa a quem ele deveria ser leal não era o Duque Mard, mas sua filha. Bolton ignorou indiferentemente a ordem do Duque e, em vez disso, escolheu ser mais favorável aos olhos da duquesa Elency e do futuro Duque. Não estamos falando da futura consorte do nosso ducado. 10.000 moedas de ouro por mês parece pouco. C. Consorte. N. Não. Nós ainda não estamos nesse tipo de relacionamento. Desculpas. Parece que esse velho estava muito animado. Essa reação confirmou ainda mais. O Barão Bolton decidiu que precisava deixar uma boa impressão em Corim também. Depois de entrar na Mercarva, começamos a abrir algumas lojas em cidades e plataformas de transporte próximas. Que tal selecionarmos algumas das que têm mais vendas e nomeá-lo gerente honorário dessas lojas? Parece ótimo. Vai permitir que ele se sinta um seu quando quiser, então acho que ele vai adorar a ideia. Ouvi dizer que nosso futuro consorte é uma pessoa muito ocupada e ativa. Então talvez devêssemos começar com apenas algumas lojas com o nome dele. Além disso, acho que ele também está interessado em se tornar juiz de paz, considerando as matérias que ele está cursando agora. Ô tio! Um juiz de paz. Que cavalheiro extraordinário ele é, com um forte senso de justiça além de sua habilidade. Ei, né? Corim é uma pessoa muito boa. Ele estava elogiando Corim, mas Maria ficou de bom humor. Observar a reação tímida da garota também deixou o Barão Bolton de bom humor. Foi então. Maria de repente soltou um suspiro no meio do fluxo positivo da conversa. Surpreso com o suspiro repentino de seu futuro senhor, Bolton disse com gotas de suor escorrendo pelo rosto. Posso perguntar se houve algo com que você não estava satisfeito? Desculpe. É só algo pessoal. Entendo. Se possível, você poderia me contar sobre suas preocupações? Talvez eu possa ajudar com alguma coisa. A rigor, a única razão pela qual a loja Mercarva foi criada repentinamente foi para cuidar de Maria e ser seu apoio. Em vez de um gerente especialista para ganhar muito dinheiro, a função de Bolton era atuar como mordomo de Maria. Conte com Bolton. Farei o meu melhor para resolver suas preocupações, mocinha. Esta é uma história sobre meu amigo, mas... Então é sobre o mestre Corim ir lá de Maria, hein? Depois de entender imediatamente sobre quem seria o tema da história, Bolton ouviu atentamente os detalhes. Então eles querem animá-los de alguma forma. Você tem alguma ideia? Era certamente uma história possível. Querer animar um homem que está se sentindo deprimido por causa de um pequeno fracasso, hein? Nesse caso. Por favor, não se preocupe, mocinha. Este Bolton tem uma ótima estratégia que vai acabar imediatamente com as preocupações do consor. Quero dizer, do amigo da mocinha. O que é isso? Maria ouviu atentamente as palavras do Barão Bolton com uma expressão muito mais brilhante no rosto. Depois que ele sussurrou o plano por cerca de 3 minutos, Maria perguntou de volta, inclinando a cabeça com um olhar cético no rosto. Tem certeza de que isso vai funcionar? Com certeza, mocinha. Os homens vão adorar. Isso custa 20.000 moedas de ouro hoje em dia, certo? Como eu poderia vender isso para você, mocinha? Você pode simplesmente escolher um bom e ficar com ele. Tudo bem. Vou te dar um cheque em branco. Você pode usá-lo para o pagamento. Muito obrigado, senhorita. Naquele dia, os pés de Maria estavam mais leves do que o normal em seu caminho de volta para a academia. Batalha contra Baltazar e sua derrota. O presidente estava morto, e Corim começou a passar ainda mais tempo treinando todos os dias desde aquela derrota. Claro, ele estava ciente de que o presidente, Eriu Khazar, não era o corpo real e que era apenas um fantoche, e também de que por trás disso estava um dos deuses dos tempos antigos, um Danan. No entanto, ele parecia ter dado muito significado àquela derrota e ficou deprimido por vários dias sem fim. Ao vê-lo dando o seu melhor no treinamento mais uma vez, Mari teve a sensação de que talvez ela, que era extremamente distante da palavra preguiçoso, ainda pudesse ser preguiçosa em comparação a ele. Corim. Ótimo trabalho. Quero um pouco de água. Obrigado. Aceitando a água que ela mesma preparou com magia, Corim a engoliu. Enquanto isso, Mari usou uma toalha seca para enxugar seu suor.
A toalha logo ficou encharcada devido ao suor, mas não era nem um pouco desagradável. Na verdade, ela se orgulhava de ser a única a ajudar Corinne a enxugar o suor. Desculpe por fazer você fazer coisas assim o tempo todo. NNN? Não. Não precisa. Eu sei o quanto você trabalha duro o tempo todo, Corinne. Mas eu ainda quero que você descanse um pouco. Ela sabia porque Corinne estava se esforçando ao máximo. Devia ser porque ele não conseguia esquecer a derrota daquela vez. A impotência que sentiram diante da potência inimaginável, Baltazar, foi algo compartilhado por todos que estiveram lá naquele momento. Desculpe, mas há muitas coisas que preciso fazer agora. NN. Eu sei. É normal que os homens estejam ocupados às vezes quando tem algo importante para fazer. Desculpe. Mesmo que você tenha dito isso de boa vontade. Não, não, não. Não se preocupe. Estou aqui para te apoiar em tudo o que fizer, Corinne. Talvez por ter uma apoiadora tão forte como ela, sua expressão rígida diminuiu um pouco depois de ver seu rosto que parecia gritar, boa sorte. De qualquer forma, vamos jantar agora. Vamos. E quanto ao Wuhan? Aparentemente, ela foi chamada pela nova fé para alguma coisa. E Alicia ainda não se recuperou o suficiente para se movimentar, então. Você queria ligar para os seus amigos? Não. Estão todos ocupados. Afinal, temos provas em breve. Ah, certo. Tem os exames intermediários também. Havia tantas coisas na manga que Corinne já tinha se esquecido completamente dos provisórios. Ele se perguntou se deveria começar a estudar, mesmo que fosse um pouco tarde, mas... Eca, tanto faz. Os testes existem para testar seus conhecimentos habituais, afinal. Certo, tio? Tenho certeza de que você vai conseguir fazer isso muito bem, Corinne. Acho que você não conseguiria dizer isso se soubesse das minhas notas do ano passado. De qualquer forma, que tal irmos jantar num restaurante na cidade? Tem uma coisa que eu quero te mostrar também. Algo para me mostrar? Mary permaneceu fiel ao conselho de Bolton. O único problema era que seus padrões estavam nos mesmos padrões da família do Narev, que tinham hectares de terra de batatas. Geralmente, havia uma regra contra voar em grandes cidades. Devido a medidas defensivas contra ataques aéreos e como forma de evitar ataques surpresa à área central da cidade, todos foram proibidos de criar animais voadores, muito menos montá-los, exceto algumas poucas pessoas. Uma dessas poucas pessoas era a família do Narev. Para ser exato, era uma exceção especial feita a todos os nobres de alta patente, acima de duques e membros da família real. Mary nunca havia feito uso desses arranjos para nobres de alta patente até então, mas recentemente começou a usar alguns deles, um por um. Era óbvio quem havia causado essa mudança. Obter permissão para voar em uma cidade era o que ativava a viagem rápida. Era um recurso acessível apenas na metade e no final do jogo, Heroic Legends of Aran. Iam usar os direitos de Mary como uma jovem dama de um ducado. Corinne pretendia obter uma ativação mais rápida desse recurso. A fundação oficial da guilda, Corinne Guardians, seguida por uma viagem rápida para missões fora da academia. Para construir o escritório da guilda, Corinne teve que gastar todo o dinheiro que ganhou em seu primeiro ano como investimento inicial. Pelo menos era assim que funcionava por fora, e a maior parte dos fundos vinha da lavagem de dinheiro feita por Renia Clary, a alta executiva da guilda de inteligência, que atuava como patrocinadora dos Guardiões Corinne. Cerca de 2.000 moedas de ouro é o orçamento. Cerca de 2 milhões em dólares, hein? Isso depois de vender itens e pegar dinheiro emprestado para a construção da guilda. Era uma quantia surreal de dinheiro que os jogadores jamais poderiam sonhar naquela época. Era impossível juntar tanto dinheiro, a menos que trapaceassem ou algo assim. 2 milhões de dólares. Não era de forma alguma uma quantia pequena o que ele estava investindo na guilda, mas Corinne estava confiante de que poderia multiplicar esse valor por várias vezes. Ele tinha uma ideia geral dos eventos que aconteceriam no futuro, que poderia usar investindo dinheiro. Mais importante ainda, havia também os itens e o dinheiro que ela poderia ganhar resolvendo os eventos-chave cruciais. 2 milhões de dólares era algo que ele poderia recuperar com o tempo. Tudo o que ela precisava fazer era encarar isso como um grande investimento. E com um investimento tão grande, construir um novo escritório para a Corinne Guardians também não foi nada difícil. Bem grande. E parece novinho também. Corinne disse com contentamento enquanto olhava para o prédio de 5 andares construído em uma das terras que eram compráveis para o jogador, mesmo no jogo.
Foi construído por uma das suas construtoras, certo? É muito maior do que eu pensava. O que ele havia pedido inicialmente era um prédio de 4 andares. Embora ele fosse colocar uma área de pouso para dragões no telhado e incluir depósitos e uma cafeteria, 4 andares ainda seriam suficientes. NN. Contei para o papai e ele barateou muito para nós. Uau, tio. Ter conexões é incrível. Corin ficou muito feliz. O prédio anterior tinha apenas 4 andares, então ver a adição de mais um andar foi, no mínimo, uma fonte de alegria. Vamos entrar. Mas, nossa, falando sério. Por que tem tanta construção acontecendo aqui perto? Acho que alguém fez um investimento alto ou algo assim. Corin, para onde você está indo? Como assim? É claro que estou indo para o escritório. Mas aquele não é o escritório. Um? Um? Era evidente que os dois não estavam na mesma sintonia. Logo, Mari agarrou sua mão e o levou para um lugar próximo a eles, que ainda estava em construção. Sênior. Da última vez, você se lembra de ter dito que queria construir um galpão para os Suivernos? Sim. Corin era uma cavaleira de grau 1, e Mari era oficialmente uma de grau semi-único, que estava praticamente no nível de uma maga de grau único. Como todos os membros dos Guardiões Corin eram guardiões extremamente talentosos com um futuro brilhante pela frente, até mesmo a Aliança estava atenta a eles e eram muito prestativos. Guildas de alto nível receberam o direito de comprar ou alugar dragões a um preço mais baixo. O plano de Corin era usar esse direito para alugar cerca de 6 dragões. Pegamos os Wyverns. São todos crianças gentis e simpáticas, de boas raças. Recebemos a permissão bem rápido. Deve ser por causa da sua força, Corin. Ah, tio. Tão rápido. Que incrível. Raças de Wyverns de primeira linha não eram fáceis de encontrar no mercado, mesmo para cavaleiros de grau 1 como Corin. Mesmo no jogo, o jogador tinha que começar com as raças mais baixas e progredir gradualmente para ter acesso aos melhores Wyverns. Para ser franco, era uma forma de forçar os jogadores a completar missões relacionadas à construção de ninhos e à chocagem de ovos, mas essa característica do jogo também se refletia na realidade de uma maneira ligeiramente diferente. Os direitos de compra de Wyverns de alto nível eram restritos devido a qualificações e créditos. Era definitivamente uma boa notícia, mas Corin teve uma impressão estranha com as palavras dela. Ele teve a sensação de que a notícia havia sido comprada, e não alugada. Espera. 6 Wyverns. Você não comprou 6 Wyverns de primeira qualidade, comprou? Nem tínhamos orçamento suficiente para isso, não é mesmo? Chegamos. Este é o nosso Wyvern Shed. As portas eram enormes. Tão altas quanto um prédio de 2 andares, e obviamente grandes demais para humanos normais usarem. Sênior. O que é isso? Este é o quintal do nosso escritório. E nosso galpão para os Wyverns, e uma área de teste de voo. Era enorme. Na verdade, a expressão correta seria chamá-la de vasto e vazio. Corin se lembrava vividamente de ter dito que queria construir um escritório em um canto da área não desenvolvida, e ainda assim parecia que ela havia comprado todo o terreno. Aquele ali é o escritório que vamos usar, e aquele ali é o armazém. Então, o que era aquele prédio de 5 andares pelo qual acabamos de passar? Aquela ali? Aquela era a casa do Dogo. Aquele prédio inteiro era uma casinha de cachorro. Corin estava olhando para a versão absurdamente ampliada de como seu escritório ficaria, quando os grandes portões do galpão para Wyverns que ainda estava em construção foram abertos e, Barão. Babang. Eles foram recebidos com uma fanfarra ensurdecedora e fogos de artifício. Bem-vinda, jovem senhorita Mari. Jovem mestre Corin. Atrás da porta, centenas de pessoas aplaudiram ruidosamente, como se estivessem esperando a chegada de Corin e Mari. Em meio ao seu estupor, Corin avistou o que estava escrito na faixa acima deles. Parabéns. Cavaleiro Corin Luke, um novo barão. Sênior. Viva. Surpreso. Parabéns, Corin. Aliás, eu deveria te chamar de Barão Corin de agora em diante. Desculpe, o quê? Foi muito repentino e abrupto. Corin ficou perplexo ao receber de repente o título oficial de nobre. Veja bem, os duques têm o direito especial de conceder títulos de nobreza aos seus vassalos. Perguntei ao meu pai e ele decidiu conceder a você o título de nobreza vassalo de um barão. Mas por quê? Antes mesmo que ele pudesse fazer essa pergunta, o barão Bolton, gerente da loja do Naref Produce, de Merkava, aproximou-se dele, vindo do meio da multidão.
Em vez de um executivo de alto escalão de uma empresa, ele parecia mais um mordomo. Parabéns, Barão Ulork. Você foi nomeado família vassala dos Dunaref. Recebeu 15.000 hectares de terra, 200 porcos, 1.000 galinhas, 30 vacas e uma aldumbla, uma vaca demoníaca que pesa 80 toneladas. Uau! Parabéns, Corin. Palmas, 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 palmas. Vírgula, palmas, 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 palmas. O som de centenas de pessoas aplaudindo ao mesmo tempo era alto o suficiente para estourar os tímpanos de alguém. Apesar dos aplausos estrondosos, Corin, que ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, ficou ali, observando-os com uma expressão vazia no rosto. Espera, espera, espera. Alô? Sou a única que não está entendendo o que está acontecendo. Hein? Corin. Precisa de mais? Posso te dar mais. Sênior. Alô? Mari parecia confusa, enquanto Corin agarrava pelos ombros e a balançava para frente e para trás. Seu rosto parecia perguntar por que ela estava fazendo aquilo com ele. Nossa! Olha ele fazendo isso com a jovem da família do Naref. Como esperado do futuro duque consorte. Temos que deixar uma boa impressão nele. Acho que terei que enviar alguns presentes para a terra dele. Ao contrário de Corin, que ainda estava confuso e meio em pânico com a reviravolta repentina dos acontecimentos, aqueles ao seu redor estavam calculando quanto ele valeria no futuro. Ei! Não é nada tão grande, então não se sinta tão sobrecarregado. A maior parte do dinheiro veio do meu bolso. Mari disse com um sorriso tímido no rosto. No momento em que Corin estava prestes a dizer algo diante do sorriso dela, o Barão Bolton, que estava encarregado da conferência, falou ao microfone. Agora, pessoal. Eis o ponto alto do dia. Teremos o show aéreo das Forças Aéreas Especiais da família do Naref, a Batata Celeste. Quaang. Bum. Bum. Kei. Fogos de artifício explodiram no ar, em desarmonia com os gritos dos dragões. Voando majestosamente em direção aos céus, os dragões começaram a deixar rastros coloridos atrás de si no céu azul. Batata do céu. Eles eram cavaleiros de Wyverns que tinham vários troféus no Royal Air Show, organizado pela família real todos os anos, e que custavam dezenas de milhares de moedas de ouro para convidá-los para um único evento. Os maiores cavaleiros de Wyvern do reino, que geralmente só apareciam durante a coroação ou o nascimento de membros da família real, estavam ali, sob a condecoração de um barão qualquer. Cabia aos visitantes entender o quão significativo aquilo era. O que foi uma sorte para Corin, pelo menos, foi que repórteres não foram convidados para o evento, por se tratar de um evento não oficial. Incrível, né? Eles são os melhores Wyverns de uma das nossas famílias vassalas, que criam e chocam Wyverns para sobreviver. Ah, a propósito, esses são os 6 Wyverns que colocamos no galpão desta vez. 1.000 moedas. Cada. E olha só. Esse é o ponto alto do show. Ah, aqui vai. A origem de todos os ventos. Mestre da tempestade. O grande monstro voador, nomeado o mais belo portador de monstros de todo o continente. Suas asas enormes eram largas o suficiente para cobrir o sol. O bico enorme brilhava em dourado e seus olhos eram aguçados e brilhantes. Presvelha. A prova da grande confiança do Ducado de Dunaref no Barão Ulork, e o tesouro que comprova seu direito como porta-estandarte da flor de batata dourada. 6 dragões selvagens de alto nível. Custando cerca de 6.000 moedas de ouro. Uma fera voadora gigantesca. Presvelha. Custa cerca de 23.000 moedas de ouro. Além disso, havia o título de barão, 15.000 hectares de terra e milhares de animais domésticos. Quem em todo o continente seria capaz de adivinhar que isso era apenas um pequeno presente de uma jovem garota, na esperança de ganhar o favor de um certo garoto? Como vai, Corin? Está feliz? Gostaria de solicitar um reembolso. Aquela única frase do garoto foi o suficiente para encher o rosto da princesa imperial do Império da Batata de confusão. Ikilei Player of the Academy capítulo 136. Mari, uma garota do campo tão normal. 2. Mari, você é burra. Embora a academia recebesse um novo suprimento de ingredientes todas as manhãs, ainda havia algumas discrepâncias nas cafeterias e restaurantes dentro do campus. Um exemplo disso era o café com um design inteligente e charmoso, com vitrines repletas de bolos doces, que os meninos, como era sabido, nunca podiam visitar sozinhos. O café, Marshmallow, era, portanto, dedicado a estudantes e casais.
Isso foi comprovado ainda mais pelo fato de que a maioria dos clientes eram estudantes do sexo feminino com roupas casuais e meninos que estavam sendo forçados a entrar pelas namoradas. O Marshmallow simplesmente tinha um mercado-alvo diferente em comparação aos cafés do estudo e aqueles que funcionavam 24 horas por dia, que os meninos tendiam a visitar para comprar café em vez de bebidas energéticas. Uma das clientes regulares deste café, Isabelle Kermin, estava tomando um brunch com sua melhor amiga Maria Dunarev, cujo cardápio incluía alguns sanduíches de manjericão e 2 taças de expressos fortes. Naturalmente, as meninas estavam falando sobre vários assuntos não relacionados à comida e o assunto do momento para elas era sobre um certo garoto. Eu entendo que você gosta dele, mas qualquer um vai ficar morrendo de medo se você der tantas coisas de uma vez, ok? Sério? O que foi mesmo? Dar a ele um distrito inteiro de uma cidade? Um esquadrão de dragões? E o quê? Lesvelo? Nem sei o que dizer. Hugo. Não é tão ruim assim. Além disso, comprar dragões e construir o escritório eram sim. E mesmo somando todos eles, eles não custam nem tanto quanto um porta-aviões monstro. Era uma manhã tranquila com o aroma fresco das flores fazendo cócegas em seus narizes. Mas Isabelle não conseguiu evitar repreender sua melhor amiga depois de ouvir o quão dramática era sua vida amorosa. Ah, isso não é sobre mim, lembra? É sobre um dos meus amigos. Mesmo que ela dissesse que não era ela, obviamente não era o suficiente para enganar Isabelle. Isabelle mal se conteve e disse a ela que os únicos indivíduos neste continente que poderiam comprar carregadores de monstros com seu dinheiro eram as 2 princesas e ela, Mari. Na verdade, até mesmo Santa Estela e a princesa Miruon só conseguiriam comprar uma usando seus fundos oficiais e, independentemente de quanto dinheiro elas tivessem, desperdiçá-lo dessa forma por motivos pessoais certamente as tornaria um alvo vulnerável para a outra parte. E quanto a Mari? Pode haver uma ou 2 notícias com a manchete: o uso extravagante do dinheiro pelas classes sociais altas desanima o público. Eles até tinham uma editora jornalística, não é mesmo? Era claro que artigos como esse jamais seriam publicados no Sul. Mari. Vamos ser sinceras. Você gosta da Corin, né? N. Não. Não. Eu, não. Você não gosta dele? Então posso ir me confessar para ele amanhã? Pra ser sincera, ele é muito famoso e bonito, não é? Ele deve ser super popular. Não. Certo. Hugo. Corin Luke. Ele era um aluno do 3º ano com boa reputação até mesmo entre as alunas do 3º ano. A única razão pela qual ninguém dava em cima dele desde o 3º ano era porque era um fato bem conhecido entre elas que a maior ídolo da turma, Maria Dunarev, gostava dele. Nenhum deles queria contrariar Mari, que era amada por todos. Esse era o consenso geral dos alunos do 3º ano. Talvez não tanto para Santa. Uma exceção foi a veterana que entrou na academia 2 anos antes deles, que havia retornado recentemente à academia como aluna do 3º ano, a princesa Estelle. A única razão pela qual não era tão óbvio quanto Mari era porque ela estava ocupada lidando com casos como o do ancião Morustan, o Mago Negro, e a impressão que Isabelle teve foi que até mesmo a Santa estava interessada em Corin. Olhando para trás, ela também se lembrou dos rumores que se espalharam no início do semestre sobre a segunda princesa, a princesa Miruon, correndo atrás de Corin. Eka. O que há com esses concorrentes? O futuro candidato sucessor da renomada Casa Arden, uma irmã probatória da Nova Fé, que foi ao mesmo tempo a Jarngse viva mais forte da história. Uma das principais executivas da Nova Fé e provável herdeira do trono, primeira princesa e segunda princesa, cuja influência era comparável à de sua irmã. Embora Maria não estivesse nem um pouco atrás delas, ainda era inquestionável que suas concorrentes estavam todas em outro nível. E ainda assim, veja você desperdiçando sua vantagem sendo estúpido. Essa idiota. Você é tão malvado. Isabelle tomou um gole de café enquanto saboreava o aroma forte do expresso. Você disse que ele rejeitou o resvelho, certo? É melhor você agradecer por ele não ter devolvido os waivers ainda por cima. Hugo. Qual era exatamente o problema? Eu deveria saber que você faria isso quando tive reformando o depósito de batatas no campus. Mas isso não custou tanto assim? Acorde, Mari. Aquele armazém de batatas é tão grande que eles estão doando as batatas de lá para alimentar os pobres. Você precisa admitir que o seu uso do dinheiro não é normal.
Isabelle não conseguiu evitar suspirar ao ver a expressão idiota no rosto de sua melhor amiga. Até mesmo um sujeito que esteja atrás do seu dinheiro ficará assustado com a grandeza dos seus presentes. Corin não se importa com a minha origem. Sim, bem. Você pode estar certo, mas ainda assim. A personalidade de Corin Lorca era conhecida e elogiada em toda a cidade, sem falar no campus. Ele era uma pessoa de boa índole, que aceitava missões sem hesitar para ajudar aqueles que enfrentavam dificuldades, independentemente da recompensa. Havia inúmeras histórias positivas sobre ele, começando pela loja de frango frito agridoce do Sr. Ion, que tinha sido um grande sucesso, e também pelo menino que tinha sido salvo de um bando de canalhas. Em primeiro lugar, considerando como aquele garoto se jogou para salvar Mari, que havia se tornado uma vampira no começo do ano passado, ele já teria pedido recompensas a Mari se fosse isso que ele estivesse procurando. Pode ser uma grande farsa se casar com alguém da família dela, mas havia muitas garotas com quem ele estava flertando para que isso fosse verdade. Até os jogadores tendiam a se concentrar em uma garota de cada vez, certo? Como você disse, Mari, você acha que Corin estava atrás de dinheiro quando te salvou? De jeito nenhum. Certo? É esse o tipo de pessoa que ele é. Ele nasceu uma boa pessoa. Você acha que uma pessoa assim gostaria de ver você gastando tanto dinheiro com ele? É verdade, mas nem é tanto assim. Mari acrescentou com um sussurro. Para ser justo, Mari era de uma família extraordinariamente rica, onde comprar uma rua inteira de luxos e comprar carregadores gigantescos era considerado apenas como um pouco esbanjador com sua mesada. Isabelle decidiu que sugerir outro método seria melhor do que consertar sua percepção de dinheiro. Mari, não tem como você usar a estratégia do quente e do frio, considerando a sua personalidade, então entre. Entrar? O que você quer dizer? Seu idiota. O que você pode usar além de dinheiro para atraí-lo? 1. Batatas. Vamos. Acorde, princesa batata. Ate. Em profunda frustração, Isabelle deu um tapa no ombro dela, o que assustou Mari. Escute, Mari. Sem dinheiro, só lhe resta um amuleto. Oh, só um? Talvez dois. Mas este é o melhor que você pode usar para um adolescente. O que é isso? Gulp. Ouvindo aquele gole audível mesmo de longe, Isabelle deu seu conselho com uma expressão séria no rosto. Você é grande, exceto pela sua altura. Essa é a sua maior arma. Ela tinha cerca de 1,60 metros de altura, o que era quase ideal, e sua gordura corporal concentrava-se em certas partes da parte superior e inferior do corpo. Seu corpo era tão destrutivo que partes do seu corpo poderiam ser censuradas se ela aparecesse na TV, independentemente da roupa que usasse. No fim das contas, ele é só um adolescente. É só criar o clima certo e chegar mais perto, e tenho certeza de que ele vai te atacar. Corin não é assim. Ah, tio. Tem certeza disso? Garotos da nossa idade são todos iguais. Ele é diferente. Tem certeza? Olha o Dogo. Ele anda por aí fazendo o mesmo com todos os cachorros da cidade. De onde você acha que os genes dele vieram? Eca. Isabelle foi tão persuasiva que Maria ficou sem palavras para responder. Houve uma série de reclamações de toda a cidade, e os genes de Dogo já estavam espalhados por toda a cidade. Mas Corin é muito mais maduro e responsável. Corin, aquele garotinho, é abençoado com mulheres. Além disso, ele é tão burro que nem percebe que está dando em cima de garotas, e isso o torna ainda pior. Isabelle se lembrou da vez em que estava movendo aparelhos experimentais depois que um dos professores lhe disse para fazer isso. Sênior. Não é pesado? Precisa de ajuda. Eu estou bem. Eu consigo fazer isso sozinho, não se preocupe. A vida é sobre ajudar uns aos outros. Mesmo depois de ter sido recusado, ele ajudou sem fazer com que parecesse opressivo ou repulsivo, e disse despreocupadamente, em vez de dizer obrigado, compre-me algo mais tarde, se quiser, para definir planos futuros. Achei que ele estava dando em cima de mim no começo. Mas depois de algum tempo, Isabelle percebeu que Corin não significava nada. Foi assim que ele nasceu. Pense nisso, Mari. Ele tem mais de uma ou duas garotas ao lado dele, não é? Ele também tem muitos amigos homens. Acontece em todas as séries. Eu até o vi jantando com a professora Dana outro dia. Sabe como ela está sofrendo com dívidas depois do experimento fracassado com os javalis presas?
Ela foi forçada a se tornar vegetariana e sabe o que ele fez? Ele a convidou para ir à churrascaria dizendo que ela precisava de proteína na dieta. E, até o professor, ele tinha um talento excepcional para construir relacionamentos. Seu sorriso despreocupado e sua gentileza o tornavam extremamente fácil de fazer amizade. Portanto, era normal que muitas garotas o perseguissem. Todo mundo está correndo, então você vai se contentar em andar? Acha que vai ganhar fazendo isso? Ser ultrapassado acontece num piscar de olhos. Uk. O que devo fazer? Ataque seus instintos masculinos, Mari. Instintos. Como um homem. Vocês já estão acostumados a se tocar, né? Eu vi vocês se abraçando e fazendo tudo aquilo. Não. Sério? Então você pode me dizer o que estava fazendo há 2 dias na sala de aula 403 em AC? Desculpa. Ninguém deveria saber disso. Como você descobriu? Essa garota realmente achou que ninguém iria descobrir? De qualquer forma, você pode pensar que está sendo carinhoso com quão sensível você é, mas isso é tudo falso. Falso. É forçado. Mari inclinou a cabeça com uma leve expressão de desacordo nos olhos. Ela não estava sendo forçada a tocá-lo ou abraçá-lo, então Maria não conseguia entender o que Isabelle estava tentando dizer. Pense nisso. Corinne, doar sangue é só para te ajudar. É como primeiros socorros. Não é diferente de um serviço de transfusão de sangue que ele faz apenas para fins médicos. Somente para fins médicos. Mari queria dizer a ela que certamente não seria tão seco. Você não precisa pensar em mais nada, Mari. Você só precisa fazer uma coisa, ver se ele está interessado em você ou não. Engula. O som de sua goles foi abafado pelo barulho de fundo do café. No entanto, Isabelle conseguia facilmente adivinhar o que Maria estava pensando só de olhar para o rosto dela. Ah, é. O que é isso? Escute com atenção. Quando forem só vocês dois, veja bem, aparentemente você precisa de um galpão grande para os suivernos, para que eles não fiquem muito estressados. E também precisamos daquela cafeteria. Precisamos estar preparados para convidar mais pessoas. Para os edifícios que já estão prontos. Talvez possamos alugá-los. Eu estava no escritório da guardiã mais uma vez. Aprendi da pior maneira possível quanto dinheiro ela era capaz de desperdiçar quando eu deixava nas mãos da Mari. Então decidi me supervisionar. Mude o dono daquele prédio de volta para você. E para aqueles prédios ali, alugue-os dos guardiões. Não, espere, isso não vai dar certo. Embora eu tivesse vindo supervisionar para que não houvesse mais problemas, já havia coisas demais para resolvermos. E o mais importante. Era difícil dizer com o que ele estava insatisfeito, mas o Resveler soltava um rugido alto sem parar. Esse cara. Que enérgico e lindo. Não. 23.000 moedas de ouro ainda é muito. No jogo, era possível acessá-lo usando o tempo em vez de pagar com dinheiro, mas na vida real, aquele Resveler custava tanto quanto dezenas de edifícios. Havia muitas coisas para dizer a Mari, considerando como ela queria dar isso de presente, e era muito caro para eu aceitar como um simples presente. Em primeiro lugar, não tínhamos condições nem de pagar o preço para gerenciar aquilo. Se eu dissesse isso a Mari, ela provavelmente diria que poderia pagar o preço sozinha. Eu sabia que era o jeito dela de agradecer, mas, ainda assim, isso é demais, Nona. Ok, Corinne. Então, o que você acha? Podemos torná-lo um pouco menor e alugar os prédios que não precisamos. Faremos isso e, por favor, não use mais dinheiro do que isso. Tá? Arg. Eu ia falar de alguns restaurantes e lojas, mas acho que preciso cancelar. O que você disse agora há pouco? Nada. De qualquer forma, isso deveria ser praticamente tudo. Já tínhamos gasto muito mais dinheiro do que o necessário, mas, ao colocar a maior parte de volta no nome da Mari e alugar os outros, ficamos com o que realmente podíamos. Em primeiro lugar, a única função do escritório era atuar como um centro de missões, onde era possível aceitar missões diretamente da Aliança, sem precisar passar pelo Conselho de Missões. Mari era muito entusiasmada, e não havia necessidade alguma de uma instalação tão grande. Na verdade, Corinne. Mari se aproximou, mexendo os dedos. Por algum motivo, seu rosto estava vermelho. Já que estamos aqui, quer descansar um pouco no dormitório da guilda? Você tem se esforçado demais ultimamente, não é? Não havia tempo a perder.
Eu precisava praticar mais e ficar um pouco mais forte, mas ver a expressão de preocupação nos olhos dela tornou difícil recusar a oferta. Então, vamos dar uma volta pelo dormitório dos funcionários para ter certeza de que não há nada de estranho acontecendo lá. O que você quer dizer com isso? Você está fazendo parecer que eu fiz algo incrivelmente errado. Vamos lá para ver se você fez algo errado ou não. E você já foi considerado culpado, Sênior Hugo. Tão malvado. Não vou voltar atrás em minhas palavras, mesmo que você role os pés desse jeito, ok? Não demorou muito para que chegássemos ao dormitório. Depois de criar uma guilda dos guardiões, era possível dormir fora da academia e tirar mais alguns dias de folga. Então precisávamos de um lugar para dormir, mas isso é enorme. O quarto dentro do dormitório que Mari transformou em quarto do mestre da guilda, que ficava bem ao lado do quarto do vice-mestre. Parecia mais uma suíte de hotel extravagante do que um dormitório. Essa cama parece grande o suficiente para um gigante. Olha. Esta cama não balança, não importa o que você faça. Olha. Que átil. Mari se jogou na cama, pulando para cima e para baixo enquanto gritava em voz alta. Apesar do choque constante, a cama não balançou nem um pouco para o lado, como era de se esperar de uma cama king size. Pulando para cima e para baixo na cama, Mari parecia estar tentando provar a elasticidade da cama. Algo mais balançava elasticamente para cima e para baixo em vez da cama, e era uma visão muito constrangedora de se ver. Certo. Depois de parar o salto de repente, Mari disse enquanto mexia os dedos novamente. Corin, você sabe? Sabe de uma coisa? Isso é algo que ouvi de alguém. É uma pesquisa super interessante. Uma pesquisa. Mari disse algo completamente inesperado com o rosto vermelho. Aparentemente, há algo semelhante a um feitiço mágico que reduz o estresse e a fadiga de uma pessoa estressada. Realmente tem sido um pouco estressante ultimamente. Mesmo sem ter mencionado, ainda senti o estresse crescendo dentro de mim. Bem, eu me lembro de ter visto pesquisas sobre desestressar até mesmo na Terra, então ela provavelmente estava falando sobre algo parecido. O que foi? Me conta. Seios. Seios. Aparentemente, os níveis de estresse e fadiga dos meninos diminuem quando veem seios grandes. Então, dito isso, seu robe deslizava por seus ombros brancos. O aroma estimulante da pele aguçou meu nariz enquanto seus olhos sensuais fitavam os meus. Silenciosamente, ela me encarou com um olhar de aprovação e permissão. Ike Player of the Academy capítulo 137, Mari, uma garota do campo tão normal. 3. Corin Luke, 18 anos. Mais de 20 anos na Terra, e 4 anos aqui. Somando isso às memórias da minha vida como Corin Luke, era possível dizer que eu tinha mais de 40 anos. No entanto, parecia que a idade mental ainda não podia deixar de ser afetada pela idade física. Eu ainda era um adolescente no meio da puberdade. E a vida que eu estava levando era vazia de relacionamentos com garotas. Durante o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade de educação física e o serviço militar, tive muitos amigos homens, mas não tive muitas oportunidades de fazer amizades. Tive alguns durante o ensino fundamental, mas era assim para todos, certo? E, no entanto, diante de mim estava Mari, cujos olhos giravam em círculos enquanto suas bochechas estavam vermelhas até as orelhas. Silenciosamente, ela me dava permissão. Abrindo as bainhas de seu robe, revelou-se uma coisa avassaladoramente voluptuosa, que parecia ter o poder de sugar tudo como o centro do universo. Falando francamente, não havia como os caras não ficarem estimulados por essa visão, a menos que fossem os maiores eunucos do século. Obrigado. Tio? Você está fazendo isso para me animar, né? Acho que ando me sentindo muito deprimida esses dias. Sim. Não seria exagero dizer que exigia um nível sobre-humano de paciência e resiliência. Sinceramente, eu queria me jogar de cabeça e fazer uma longa pausa. Mas isso não será algo másculo de se fazer. Era tudo uma questão de masculinidade para os homens. Deitar-se nos seios de uma camarada só porque estava cansado não era algo que homens deveriam fazer. É uma pena, mas, forçando-me a recusar a gentil oferta da atenciosa moça das batatas, eu estava prestes a me afastar daquela tentação, mas... De repente, Mari me puxou pelo braço e nós dois caímos em cima da cama. Durante esse processo, eu
Foi realmente uma coisa vergonhosa de se dizer, mas minha cabeça acabou enterrada na fenda entre os seus seios. Sênior. Fique aí. Fique parado. Ela não estava sendo forçada por confiar em sua força, mas seu abraço caloroso e o cânion profundo me puxaram como um atoleiro. Uau! Lentamente. Eu me sentia cada vez mais letárgico. Como se estivesse sendo sugado para um buraco negro. Havia uma força de sucção irresistível me puxando para dentro. Grande. Achei que já sabia. Mas eles eram grandes. Elas eram macias como um mar de nuvens acima, e sua fofura me envolvia por todos os lados. Era impossível resistir. Minha cabeça estava começando a ficar em branco. Corin, você precisa de uma pausa. Meu rosto estava queimando, então quão constrangedor seria para Mare. No entanto, eu podia sentir a preocupação em suas mãos que pressionavam minha nuca, e isso tornou difícil para mim dizer não. Apesar de se contorcer timidamente, Mare ainda me dava um abraço caloroso por mim. Incapaz de levantar meu rosto que afundava cada vez mais, senti minha consciência desaparecendo. Parecia que eu estava realmente exausto, mas isso não era estranho, considerando que eu não tinha tirado nenhum dia de folga recentemente. Corin? Você está dormindo? Hein? Espera, você está dormindo? Sério? Sua voz agradável agradou meus ouvidos como uma canção de ninar enquanto minha consciência começava a desaparecer. Corin. Corri e mentiu. Acorde. Ao ouvir uma voz, abri lentamente minhas pálpebras pesadas para me acordar. Ao abrir meus olhos, percebi que Mara estava me sacudindo para frente e para trás, com seus longos cabelos esvoaçando perto do meu rosto. Eu adormeci. Você estava dormindo profundamente. Viu? Devia estar cansado. Que horas são agora? É noite. Preparei comida. Vamos jantar primeiro. Dito isso, Mari me levou até uma mesa portátil que estava montada dentro do salão chique. Sobre ela, havia vários pratos que pareciam ter sido feitos recentemente. Tadatil. Batatas enroladas em bacon e um ensopado. Os pratos ainda estavam fumegantes. Parecia que Mari os tinha preparado ela mesma. Mesmo sendo ridiculamente rica, ela ainda era muito boa na cozinha, e eu sempre era o alvo. Devo ter muita sorte de poder dormir em um quarto tão chique e acordar com a comida preparada pessoalmente pela jovem de uma família rica. Como você se sente agora? Muito melhor que antes. Isso é bom. A comida dele estava deliciosa. O sabor era ótimo, mas não era só isso. Eu sentia o trabalho duro que ela havia dedicado ao preparo, e isso aumentava o aconchego do prato. Cada mordida era tão quentinha e reconfortante que me tranquilizava. Estou satisfeito agora. E você? Então o que você quer fazer agora? Devemos simplesmente deitar. Parece bom. Quando me deitei na cama que era grande demais para mim, Mari fez o mesmo e deitou-se ao meu lado. Ei! Não conseguia entender por que ela estava tão feliz, mas ela ria constantemente enquanto brincava com meu rosto. Isso é bom. Mari era uma daquelas pessoas que te deixavam de bom humor só de olhar. Ela me ajudou muito, uma e outra vez. Sênior. Uma pessoa incrível. Gentil, linda, capaz e generosa. Eu queria que alguém como ela tivesse um final feliz. Não podemos ter alguém assim infeliz, e esse pensamento foi um dos elementos que me impulsionaram a seguir em frente. Sério, você é a razão pela qual eu vivo, Sênior. Mari, foi o resultado da minha decisão, a prova de que eu estava no caminho certo. Ter alguém tão adorável me apoiando ao meu lado foi muito reconfortante. Corin. Acariciando meu rosto, ela abriu um sorriso largo. Éramos muito próximos, mas já estávamos acostumados a tamanha proximidade quando percebi. O que aconteceu há alguns dias te surpreendeu muito, certo? Muito, sim. Mesmo que você tenha recusado. Quero que você repense isso. Mas Seni. Colocando o dedo nos meus lábios, Mari silenciosamente me fez parar. Você me prometeu, não é? Que faria tudo o que eu pedisse quando tudo acabasse. Eu me lembrava de ter feito essa promessa. Houve uma vez em que Mari me pediu uma maneira de se motivar ou algo assim. Corin, eu quero que você aceite o que eu te dou e não se sinta pressionado por isso. O pedido dela era para mim e não para ela. Toda vez, você ajuda as pessoas e simplesmente termina por aí, dizendo que é bom. Mas acho que não tem problema você ser mais ganancioso. É por isso que gosto ainda mais de você, mas mesmo assim, Sênior.
Depois de respirar fundo e lentamente, Mari olhou para mim com um olhar de pena e continuou falando sozinha. Você tem tantas coisas nas costas. Me salvar. Pode não ter sido algo especial para você. Mas veja bem, Corin. Aquela ajuda que você me deu. É muito especial e significa muito para mim. Posso fazer qualquer coisa por você, e quero fazer, desde que isso alivie um pouco o peso sobre seus ombros. Pariato. Terra. Desvelo. Nenhum deles é tão importante. Quero te dar tudo o que tenho e fazer tudo o que puder por você. Porque você é tão preciosa. E se você quiser trilhar o caminho difícil e perigoso, quero polir essa estrada, mesmo que seja só um pouquinho. Envolvendo meu pescoço com os braços, ela lentamente enterrou minha cabeça em seu peito. Com carinho, ela afagou minha cabeça lentamente enquanto me dava um abraço caloroso. Estou apenas retribuindo o favor. Intoxicado pelo calor e conforto do seu abraço. Eu não conseguia recusar nada. No entanto, seu amor e suas emoções sinceras e apaixonadas eram coisas às quais eu ainda não conseguia responder. Não era hora de progredir em nenhum relacionamento, e era por isso que eu vinha tentando rejeitar aqueles presentes excessivamente caros. Use tudo o que há em mim, Corin. Posso te dar tudo o que tenho. Eu amo. Não consegui ouvir o resto das palavras dela. Ela interrompeu as palavras e, em vez de dizer mais alguma coisa, simplesmente me deu um abraço ainda mais apertado. Uac! O orgulho da Torre dos Magos, o líder do culto vermelho que estava a um passo de se tornar um grande mago, o ancião Admelesh acordou no meio de uma tarde ensolarada. Oh, você está acordado, mestre? Um homem o chamou enquanto caminhava em sua direção. Seu rosto, que começava a apresentar as rugas de um velho, era muito familiar para o ancião Admelesh. Zulin. Que lugar é esse? Ninguém menos que seu principal discípulo, Zolin, iria sucedê-lo como o futuro ancião do culto vermelho. Como devo explicar isso? Olhando ao redor, Admelech percebeu que estava próximo a um oceano. Um vasto mar se estendia diante de seus olhos. Foi o que ele pensou inicialmente, mas após uma inspeção mais detalhada, percebeu que era um reservatório raso que armazenava a água do mar. Onde estamos? O que? Ei tio. Velho Zol. O que você está fazendo, relaxando desse jeito? Foi então que um homem que parecia um pobre aldeão caminhou até Zolin a passos largos. Ao vê-lo se aproximar com um porrete de madeira nas mãos, Zolin deu alguns passos para trás, assustado. Oh, oficial. Não é o que parece. Não é o que parece, o caramba. Estamos super ocupados, e você aí tentando relaxar. Admelesh não conseguia acreditar no que viu em seguida. O aldeão ergueu o porrete e deu um tapa no ombro de Zolin. Aque! Aque! Dói! Dói, senhor. Vagabundos preguiçosos precisam ser repreendidos. Zolin era um mago de elite do 7º andar, situado no topo do culto vermelho. Ele era um professor da Torre dos Magos, que era como a personificação da sabedoria e do conhecimento. Como um aldeão qualquer ousaria atacá-lo com um porrete. Esse camponês maluco. Você deve ter perdido o juízo. Admelesh tentou ativar seu coração de mana e usar uma esfera de éter para criar chamas. Era humilhante ter que usar magia contra um aldeão aleatório, mas ele não conseguia suportar deixar escapar um camponês que ousava tocar em alguém que trilhava o grande caminho da magia. O que? No entanto, sua fúria não foi capaz de engolir o aldeão. Apesar de sua preparação perfeita, ele não conseguiu usar o feitiço. Aliás, ele nem conseguiu acumular mana dentro do corpo. O que está acontecendo? Foi então que Admelech percebeu algo. Não havia mana em seu coração. O quê? Este velho senil. Você estava tentando usar magia agora mesmo? Não. Espere. Oficial. É tudo porque meu mestre ainda não sabe o que está acontecendo. Por favor, perdoe-o. Esse desgraçado. Cala a boca antes que eu quebre essa sua boca. Puf. O porrete acertou a cabeça de Zolin. Sua cabeça girou enquanto ele caía impotente para o lado. Esses filhos da puta. Como ousam tentar atacar Ladimari? Vocês vão ficar a serviço pelo resto da vida, seus desgraçados. Sem saber o que estava acontecendo, Admelesh estava resmungando como um peixinho dourado, mas o chamado oficial levantou seu porrete sem se importar com seus sentimentos. Foi então que uma enorme fera voadora, desceu do céu. O enorme monstro transportador carregava um container e pousou próximo ao reservatório. Aingu.
Parece que temos um convidado grande. Recuperando imediatamente o porrete que estava prestes a atingir Admeleche, o oficial correu em direção ao container. Ele não era o único. Outras pessoas vestindo a mesma roupa que o oficial, assim como aqueles vestindo roupas esfarrapadas de presidiários, correram para o resvelho. Logo, uma garota com cabelos azul celeste saiu do container. Ela era filha do Ducado do Sul, que era muito conhecido por todos nesses arquipélagos do Sul, aquela que herdará 25 títulos de nobreza e 2 milhões de hectares de terras agrícolas. Bem-vinda, Lady Mary. Os oficiais e prisioneiros curvaram as costas em um ângulo reto, enquanto a recebiam com uma voz sonora. Seu rosto permaneceu imperturbável, mesmo diante da grande recepção de um bando de condenados e oficiais de aparência cruel. Olá. Muito obrigado pelo seu trabalho árduo. Jovem senhora. O chefe de polícia, que até então vinha espancando os condenados com um porrete, aproximou-se dela, escondendo o porrete atrás das costas. Isso porque não queria mostrar o porrete de madeira ensanguentado à nobre e elegante dama. Tio Mark. Ouvi dizer que você ganhou um neto mês passado. Parabéns. Em breve, daremos um presentinho para você, então não se preocupe com as taxas. Muito obrigada. Aliás, posso perguntar o que traz a mais estimada senhora a este lugar horrível? Um tio. Vim aqui porque queria dar um novo conjunto de comandos e dar a vocês alguns novos condenados. O tio? Então você quer dizer? Clique. Quando Maria estalou os dedos, uma multidão de pessoas vestidas com trajes de prisioneiro saiu do container. Ao vê-los, Admeleche ofegou. O quê? Aqueles caras são. Eram cerca de 20, e ele imediatamente reconheceu seus rostos, porque eram discípulos do culto vermelho e do culto negro, que estiveram com Admeleche até recentemente. A única fonte de alívio era que o ancião Morustan do culto negro não estava em lugar nenhum. Esses condenados aqui são sentenciados para o resto da vida, e são durões, então você pode ser mais rigoroso com eles. Mas não vai ser uma visão agradável, Lady Mary. Eles são todos pessoas muito ou más. Então não se preocupe com isso. Aqueles filhos da puta. Minhas desculpas. Aqueles desgraçados são os vilões que tentaram sequestrar você como cobaia, correto? Sim. Entendo. O chefe Mark balançou a cabeça com um sorriso triste no rosto. Então, declarou os condenados que o observavam, seus desgraçados. Temos novatos. Vocês são livres para fazer o que quiserem com eles. Olha a pele macia deles. Parece que ficaram dentro de casa a maior parte da vida. Vou fazer eles pegarem sabonetes hoje à noite. Os condenados originais gritavam com sorrisos hediondos no rosto. Eram todos aqueles que haviam sido sentenciados a pelo menos 5 anos de serviço após cometerem crimes graves no Sul. Eles se alegraram ao ver os magos de aparência inteligente, que pareciam nunca ter levantado uma pilha de documentos antes, diferentemente deles, que levavam uma vida difícil. Tio Mark? O que eles querem dizer com pegar sabonetes? É uma forma de dizer que eles vão tentar ser harmoniosos uns com os outros. Isso tem um efeito positivo na eficiência do trabalho, então estamos deixando eles em paz. É mesmo. HMM. A harmonia é realmente muito importante. Porque eles vão trabalhar juntos por muito tempo. Maria assentiu sem entender completamente as palavras do chefe. Essa inocência solidificou ainda mais sua imagem como a flor preciosa do sul. Espere. Senhora Donaref. Jovem senhora Donaref. Foi quando Elder Admeleche a chamou depois de passar pela multidão de condenados e oficiais. Admeleche, não é? Ouvi dizer que você não conseguia acordar por causa da sua idade. Como se sente agora? Obrigada pela preocupação. Mas mocinha? O que está acontecendo? Meu mana. Admeleche resmungou, sem saber por onde começar. Tudo era fonte de confusão para ele, desde o fato de estar ali, até o motivo de não poder usar seu mana. Tio. Os magos da torre são tão perigosos quanto condenados. Transformei todos vocês em carniçais, então vocês não devem mais poder usar magia. Ghouls, os escravos dos vampiros. Não eram bestas demoníacas inferiores que nem sequer tinham noção de si mesmas. E o quê? Todos da torre, incluindo ele, tinham se tornado ghouls? Quando isso aconteceu? Essa sopa de sangue. Foi quando ele se lembrou da sopa vermelha fervente que foi forçada a engolir,
E da dor horrível que sentiu quando o líquido foi forçado a descer, apesar de sua língua e boca estarem queimadas. Tentativa de assassinato da filha de um duque e assassinato do presidente. Além de algumas outras alegações, então, Admelech, você. Admelech é um pouco longo demais, não é? Vou te chamar de Chunsik de agora em diante, tio. Mari disse com um sorriso brilhante no rosto, enquanto os policiais imediatamente respondiam às suas palavras. O número 885 agora se chamará Chunsik. Lembre-se disso, pessoal. Sim, chefe de polícia. Esse seu desgraçado. Esses malditos camponeses. Enfurecido, Admelech avançou e agarrou o oficial-chefe pelo pescoço. Apesar de ser um mago, ele era excepcionalmente forte, forte o suficiente para estrangular um camponês como ele. Ele percebeu que não conseguia aplicar força alguma ao agarrá-lo. Queria espancar aquele camponês idiota até a morte, mas isso também não estava funcionando. Parecia que seu corpo pertencia a outra pessoa. Chunsik e os outros, eu fiz com que vocês não pudessem usar seus poderes a menos que fosse para o trabalho, porque não podemos deixar vocês machucarem os policiais e outros condenados. Certo, vocês devem sempre ouvir os policiais. Certo? Essas eram apenas as palavras de uma garotinha, mas os ghouls da Torre dos Magos instintivamente sabiam que tinham que obedecer aos seus comandos. Depois de se rebaixarem a súditos de vampiros, e depois de perceberem que eles nem sequer tinham sido transformados em um Drácula ou uma Draculina, ficou muito evidente que eles não podiam fazer nenhuma escolha por si mesmos sem permissão. Trabalhem aqui a partir de hoje. Se vocês produzirem sal por uns 100 anos, eu deixo vocês trabalharem nas batatas. Você quer que eu, este ancião Admelech, faça sal? Você conhece todos os nobres que trazem ouro e outros tesouros só para uma única palestra? Você não ouviu a jovem senhora chamando você de Chunsik agora mesmo? Puf! O porrete de madeira atingiu Admelech. Ou melhor, Chunsik de joelhos, e ele não conseguiu evitar o ajoelhamento devido à dor intensa. Foi quando o vampiro ancião se aproximou do velho ghoul. Tia! Você quer ser paga? Mas vou te dar um lugar para dormir e comida. Não acha que é um pouco demais? Ela disse enquanto olhava para baixo com os olhos meio manchados de vermelho carmesim. Diante do soberano absoluto das bestas demoníacas, Chunsik tremeu sem nem ousar encará-la. Não demorou muito para que ele percebesse que teria que viver como escravo para sempre. Até a morte da vampira imortal, Mari do Naref. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos.